minha gente! Estou aqui hoje em Paris e eu vim para dar várias dicas para vocês da minha percepção, né? Daquilo que eu tenho visto aqui em Paris, de como é que eu desenrolei nessa viagem, né? Lembrando que eu não falo inglês, eu não falo francês e o que eu sei é aquele inglês de colégio, basicão, ou seja, nada. E francês eu fiz 7 meses de Duolingo, que também não é nada, né? Acabei aprendendo assim palavras soltas e tudo mais. Bom, o que acontece, gente, na comunicação? Todas as pessoas falam, né, que a gente tem que chegar e já chegar cumprimentando, dando um bonjour. E graças a Deus nós pegamos aqui só pessoas franceses simpáticos, pessoas muito educadas, muito tranquilas. E nós também chegamos em qualquer lugar com um sorriso no rosto. Eu não falo nada, né? Então, geralmente, quando eu sentia que eu ia precisar desenrolar um pouco mais para pedir alguma coisa, eu já chegava e falava assim, brasiliana. E aí eu apontava para mim mesma, dizer que eu sou brasileira. E aí a pessoa já sorria, já via que eu não sabia falar a língua e a gente ia desenrolando. Então, o que eu misturei, gente, de português, espanhol, francês e inglês não estava no gibi. Então, por exemplo, eu ia pedir, sei lá, um sorvete. Então, eu olhava lá no cardápio e tentava apontando. Se eu não conseguia, eu ia, one ice cream. E aí ia falando assim meio de qualquer jeito. Agora mesmo eu fui comprar um crepe e aí eu vi que o crepe doce era crepe sucré, né? E aí eu falei, three, crepe sucré, trois. E aí fui falando o sabor que eu queria, enfim. É muito fácil desenrolar. Antes de vir, eu estava muito nervosa com essa questão, muito preocupada pelo fato de não sermos falantes, né? Nem eu, nem a minha família. Porém, agora no desenrolo eu achei muito simples. Eu achei muito fácil da gente desenrolar as coisas. Tem muito mercado, muita loja que é autoatendimento também. Então é super intuitivo. Você vai olhando lá e vai, pum, vai clicando, né? Obviamente, cartão internacional, né? Eu uso da Wise e você muito facilmente consegue fazer seus pagamentos, fazer suas compras e inclusive eu achei muito mais fácil usar o cartão, porque aí não precisa ficar conferindo o troco, né? Olhando dinheiro, fazendo conta, enfim. Já é uma situação um pouco mais tensa, então eu achei muito mais tranquilo a gente fazer dessa forma. E nós já estamos aqui há 7 dias, desenrolando super bem, comprando tudo que a gente quer, passeando pra caramba, nós estamos indo pra tudo quanto é lugar. E esse é o tema da segunda parte que eu quero falar com vocês, que é sobre o metrô de Paris. Bom, gente, sobre o metrô de Paris, vocês já devem ter visto alguns vídeos falando que a gente precisa comprar um cartão que é o Navigo, né? No meu caso, eu cheguei aqui no domingo. Então, o cartão Navigo, ele vale da segunda-feira até o próximo domingo, que no caso é hoje. E esse Navigo, você pode comprar o Navigo Découvert, que foi o que eu comprei, que ele vale a semana inteira à vontade, você pode usar à vontade. Então nós usamos de segunda e vamos usar até hoje para qualquer lugar, indo e voltando à vontade. E aí nós pagamos 37 € no cartão, mais o crédito, né, para usar à vontade. O cartão já se pagou faz tempo. Porque todo dia a gente sai do hotel, vai para algum ponto, aí do ponto a gente vai para o outro, do outro a gente vai para o outro. Então, assim, super compensa quem ficar nesse período, né? Que é de segunda-feira até domingo. Se você não ficar nesse período, não adianta, porque, por exemplo, se você chegar na quinta-feira e você quiser comprar esse semanal, ele só vai valer de quinta até domingo. Então, não compensa para você. Mas cobrindo a semana toda vale super a pena. Nós compramos e usamos muito. E o metrô de Paris, ele é totalmente intuitivo. O que fez total diferença para mim, para que eu acertasse realmente em todas no metrô, foi o aplicativo Citymapper. Eu já tinha visto um vídeo sobre ele, com a indicação de baixá-lo, e, gente, com ele não tem errada. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha rotas aqui do metrô em que a linha estava fechada, hoje especificamente no domingo, em que o metrô estava fechado, então ele recalcula a rota e ele já fala exatamente para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, qual metrô você tem que pegar, e é também completamente intuitivo. Todas as estações de metrô, elas são bem sinalizadas, tem o número, tem o nome, tem seta para todo lado. Então é só você realmente seguindo. Você viu lá no aplicativo, é para você pegar a linha 2 com o nome tal. Olhou na placa, seguiu e foi.
E não tem errada, dá certíssimo. Nós fomos em todos os lugares aqui em Paris. Longe ou perto, nós fomos em todos os pontos turísticos conhecidos, todos os pontos turísticos mais famosos. Todo lado nós andamos aqui de metrô e é um transporte eficiente, rápido e que compensa muito, né? Teve um dia só que nós fizemos uma simulação do Bolt, que é como se fosse um Uber, né? Um aplicativo de carro. E assim, sairia muito mais caro. A gente tinha uma distância de 1 quilômetro só e estava dando, sei lá, 24 euros. Então, assim, não compensa. Vale muito a pena encarar o metrô, mesmo que tenha um pouquinho de medo, mas eu acho que depois da primeira vez a gente tira de letra. Comigo foi assim, no primeiro dia da gente de metrô eu fiquei até enjoada, não consegui tomar café da manhã de tanto nervoso, que eu fiquei com medo da gente errar e parar em algum outro lugar, mas depois que você pega é super tranquilo e deu super certo, valeu super a pena a experiência. Bom, gente, sobre os passeios, né, eu já vim com todos os ingressos já comprados e pagos, né? Então você pode usar qualquer tipo de aplicativo aí que tenha esse tipo de ingresso, comprar e já vir com tudo pago, porque aí você não enfrenta tanta fila, você entra direto e fica muito mais tranquilo, né? Sobre o Museu do Louvre, eu queria falar algo com vocês. Lá é gigante, é magnífico, mas é gigante. É impossível a gente conseguir fazer o Museu do Louvre todo. Lá é um labirinto danado. Foi maravilhoso o passeio, gente, mas é um labirinto. A gente se perdia toda hora, a gente com o mapa na mão, a gente tentando achar algumas seções. Foi muito difícil. O que salvou foi que nós compramos o ingresso, que ele era com um audioguia no início para levar a gente até a Mona Lisa. Então, nesse caminho da Mona Lisa, a guia não falava português, mas ela mostrou todas as principais obras. Então, Vênus, Afrodite, algumas outras obras, assim, essa parte egípcia, né, de múmias e tudo mais, enfim. Ela explicou as principais obras e foi levando a gente até a Mona Lisa. E dali por diante a gente foi sozinho. Mas a hora de andar sozinho, gente, foi complicado. Porque a gente não conseguia achar as sessões. A gente andou, foi muita coisa. E eles lá parece que fazem estrategicamente que dentro do Louvre praticamente não tem ponto para você beber água, praticamente não tem ponto para você comer, tem pouquíssimas cafeterias. Aí você passa numa cafeteria, tá uma fila enorme do lado de fora, você passa direto e fala assim, não, vou ver a outra. Aí a outra não chega e não aparece nenhuma. Aí quando aparece outra, filão de novo. E aí o que aconteceu? Como nós compramos o ingresso que era com a guia, nós entramos com a guia, nós não tínhamos aquele ingresso físico na nossa mão. Então nós não podíamos sair, comer e entrar de novo. Então eu acho que eles fazem umas jogadas assim meio que estratégicas, porque aí se a gente estivesse com o ingresso na mão, a gente poderia ter saído, comido e voltado. Mas a gente não estava. Então nós tivemos que realmente aguentar o quanto deu, andando pra caramba, nós ficamos quase 5 horas dentro do Louvre. E aí depois, quando a gente já não aguentava mais, a gente saiu e foi. Fomos embora, fomos fazer outras coisas. E aí no carrossel do Louvre, que é como se fosse um shoppingzinho, né, onde tem aquela pirâmide invertida, aí lá sim, tem praça de alimentação, tem várias lanchonetes à vontade. Mas dentro parece que é um negócio assim de propósito, que você não encontra água, você não encontra comida. E se você não for esperto e levar um lanchinho, você acaba ficando irritado e com fome e acaba querendo ir embora mais cedo do que deveria. Então é uma dicasinha aí, às vezes de levar um lanchinho, levar uma aguinha na garrafa para você aguentar ficar mais tempo lá dentro. Bom, gente, eu queria falar então das comprinhas em Paris. Tudo é caro, tudo é muito caro, assim. É muito difícil de você comprar, de você achar lembrancinha. Eu achei tudo muito salgado. Porém, a gente deu uma sorte ontem, nós estávamos na Champs-Élysées. Tudo caro. Caro. Aí nós vimos uma loja de tênis e nós conseguimos comprar uns tênis em preço de promoção, né? Tinham muitos tênis de marca em promoção, Fila, Reebok, Nike, enfim. Nós conseguimos comprar. Então, se a gente der uma sorte, ainda consegue comprar algumas coisas interessantes. Se você, como eu, vai fazer a conversão, porque quem converte não se diverte.
algumas coisas a gente não pode converter mesmo não, mas tem coisas que você tem que converter, porque senão você vai... Para que eu vou gastar muito mais caro aqui se eu posso comprar no Brasil? Né? Então a gente tem que raciocinar muito bem essas coisas, né? Então Champs-Élysées é uma coisa assim bem inatingível, né? Bem cara as coisas. Agora, as ruazinhas de lembrancinha, gente, o que eu observei? Todo lugar as lembrancinhas são as mesmas. Chaveiros, imãs, bolsas, blusas, bonés, mas tudo mais ou menos assim no mesmo estilo. Às vezes muda assim de um lugar para o outro, mas sempre assim mais ou menos no mesmo estilo. E aí os preços é que mudam. Então o lugar assim com os melhores preços foi em Montmartre, Rua de Steinkerk, eu acho que é o nome, Rua de Steinkerk, que a gente sai do metrô já dá de cara com essa rua. Então você encontra os mesmos tipos de lembrancinhas, de souvenirs, pelo preço muito mais barato. Então os chaveirinhos, os bonés, as bolsas, né? Tem muita sacola retornável, né? Com tema de Paris e tal. Então vale super a pena você deixar para comprar lá em Montmartre, tá? Agora nos outros lugares você vai ter também, mas sempre vai ter um preço um pouquinho mais caro. E na Torre Eiffel, que é aqui onde eu estou, é o lugar mais caro de todos. O mesmo tipo de lembrancinhas, mas caro demais, demais, assim, não compensa deixar para comprar por aqui. E sobre a questão da alimentação também. A alimentação, a gente achou muito cara, não tem nada parecido com o que a gente come no Brasil. Tudo dos franceses, né? É uma carne com batata, é uma carne com purê de batata, não tem essa comida de verdade que a gente tem, sabe? E isso pra mim foi uma baita de uma complicação, porque no primeiro, no segundo dia, ok, no terceiro você já não aguenta mais, né? Então comemos em boulangerie, comemos em fast food e assim, complicado, né? Aí achamos um restaurante brasileiro aqui, comemos comida brasileira, feijoada, estrogonofe, mas assim, facada certa, gente, caro demais. Nós pagamos, eu acho que 70 euros num prato de feijoada, um prato de estrogonofe e eu comi um tira-gosto de picanha. Foi mais ou menos isso. Aí não deu para converter, não tem como converter, senão tu cai dura para trás, né? Hoje nós tivemos também uma experiência interessante de alimentação que foi no Bouillon, né? Que todo mundo fala que os bouillons têm um bom preço, a comida tradicional. E lá no Bouillon eu achei muito interessante, porque lá nós comemos entrada, aí eu comi a tradicional sopa de cebola, depois tem o prato principal, que aí você escolhe também à vontade, e a sobremesa, que também tinham sobremesas tradicionais, né? A gente comeu mousse de chocolate, compramos o creme brulee, e aí comendo os três, mais a bebida, nós pagamos 60 euros. Então deu mais ou menos 20 euros para cada um com tudo. E nos outros lugares não, a gente estava pagando na faixa de 17, 18 até 20 euros cada refeição, fora o refrigerante, fora a sobremesa. Então assim, valeu super a pena dar um pulinho nesse Bouillon, né? Foi uma experiência que a gente gostou bastante, ficamos muito satisfeitos, deu para comer à vontade, então foi super legal. Mas já se prepara que para comer não é legal, não achei legal assim, não achei interessante, achei caro e ruim assim. Comidas que realmente parece que não satisfaz, sabe? Não sei se é porque a gente não está acostumado mesmo, mas não foi legal. Bom, gente, no mais, Paris é magnífica, uma cidade esplêndida, assim, que nós amamos visitar, amamos conhecer, muita diversidade, muitas pessoas diferentes, uma cultura muito diferente. Eu achei uma cidade muito organizada, muito limpa, me senti muito segura circulando por aqui e assim, a vontade é de não voltar. Que vontade de morar por aqui, de ficar por aqui. Realmente foi uma experiência muito boa, eu acho que abriu assim muitos horizontes para mim, para minha família, e eu acho que vale a pena, vale muito a experiência, né? E eu acho que todo mundo que se esforça, se dedica, consegue, né? Então venham turistar por aqui, venham aproveitar essas maravilhas, né? Se deslumbrar com essas belezas, porque realmente valeu muito a pena. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau!